Receba aqui nos estúdios o especialista em planejamento financeiro, Anderson Bamberg. Prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Batista, muito obrigado. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar participando aqui com vocês hoje. Tudo certo, graças a Deus. Tudo certo, nada resolvido, né? Nada resolvido. Dia 5 entra dinheiro, mas também sai, né? É amanhã, dia 6, dia 6, então. Você veio com o Evandro aí, não é isso? Exatamente. Um abraço para o Evandro, que também está aqui acompanhando o Anderson Bamberg. 82,8 milhões de pessoas com algum tipo de dívida, segundo o levantamento da Serasa. Antes de eu seguir aqui, eu quero te fazer uma pergunta bem legal. O que vocês, especialistas, consideram que é dívida? Por exemplo, eu tenho vários boletos, mas todos eles estão em dia. Quer dizer que eu tenho dívidas ou eu tenho parcelas que pago? Como é que é essa definição de vocês? Perfeito, Batista. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, às vezes até nem se questionam, mas existe uma diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Todos nós temos dívidas, certo? Perfeito. E, no entanto, a gente se torna um inadimplente apenas quando a gente atrasa essas dívidas. Então essa é a diferença básica. Por exemplo, todo mundo paga água e luz. Exato. É uma dívida. Se não pagar, ele se torna inadimplente? Exatamente. Essa é a narrativa? Exatamente. Ah, então eu estou dentro dessa aqui, eu estou dentro desse povo aqui, de 82,8 milhões. É bastante, esses, né? 82% ali da população, né? 82 milhões, né, de pessoas que eles representam em torno de 30% da população, né, que está também inadimplente, né? Dentro desse percentual existem 30% das pessoas que estão inadimplentes, que estão com parcelas em atraso. Exato. Né? E essas dívidas geralmente elas estão relacionadas a cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, mas elas nem sempre são algo negativo. Porque existe uma diferença entre uma dívida boa e uma dívida ruim. Vamos lá, deixa eu te ajudar a ver se eu entendi a nossa conversa. São 11h33. Por exemplo, o cidadão, hoje os juros estão estratosféricos, né? Felizmente no Brasil. Mas ele vai lá, tem um financiamento, uma casa aqui em Toledo que vale 300 mil reais, ele comprou por 200. Ele vai ao banco e busca parte, não todo, né, do dinheiro para pagar essa casa. Fica devendo um pouco lá. De repente ele faz consegue alugar essa casa. Isso, conforme o valor da prestação, o valor do aluguel e mais os 100 mil que ele ganhou na compra, é um investimento? Mais ou menos? Pode ser uma ideia? Pode ser considerado um investimento, com certeza. Apesar do juro estar alto, né? Apesar dos juros estar alto, ele está conseguindo fazer a quitação dessas parcelas através da receita que esse investimento proporcionou. Perfeito. Então existe um endividamento bom, né? Esse é um endividamento positivo, onde você constrói patrimônio e através desse patrimônio gera renda e ele faz com que esse patrimônio se autoliquide, vamos dizer assim. Mas o ideal, você não é tão conservador assim, o ideal, Anderson, é guardar o dinheiro debaixo do colchão, como falavam antigamente, ou seja, poupar, guardar e só comprar quando tiver a quantia necessária? Olha, isso vai de pessoa para pessoa, né? Existe muito a questão do fator emocional, né, que traz esse endividamento e essa inadimplência alta no nosso país, que as pessoas às vezes consomem sem poder consumir naquele momento. Então a compra parcelada ela tem que ser muito bem analisada e qualquer compra, né, e qualquer investimento de longo prazo precisa de um bom planejamento. Então essa é a grande falha das pessoas. Agora, guardar o dinheiro debaixo do colchão, né? Como você diz, fazer uma poupança, né? Tem que ser analisado qual investimento você vai fazer. Hoje a taxa de juros é alta e isso favorece quem investe na renda fixa. Quem investe no banco, empresta o dinheiro para o banco, para o governo, está tendo um bom retorno. Hoje em média é até o quê? 1%? Uma média de 1%. Média 1%. Exatamente. Tem bancos quem não for conservador é a poupancinha de 0,8, 0,7, né? Exato. A poupança ela é considerada no meio dos investimentos um dos piores investimentos que existem, né? Porque ela traz uma rentabilidade muito baixa. Então existem investimentos tão seguros quanto, como o Tesouro Direto, que o próprio governo fornece, onde você vai ter um resultado ali de 100% do CDI, né? Que é um rendimento muito interessante e hoje com a Selic no patamar que está, traz um grande resultado no longo prazo. Em Toledo, a situação também preocupa. Dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mostram que em abril deste ano, cerca de 21 mil consumidores tinham alguma restrição, com dívida média superior a R$ 6.500 por pessoa. Rapaz, voltando à primeira parte da nossa conversa aqui, quer dizer, então tem muitas pessoas que contraíram dívidas
e que estão inadimplentes. E não conseguiram honrar com elas, exatamente. E o valor é bom, 6.500 conto, né? É um valor alto, valor né? relevante, com certeza. O salário mínimo é 1.600 conto, né? Exatamente, se a gente for pegar uma base, um contexto geral, né? O salário... 4 meses praticamente de serviço de trabalho para poder pagar a dívida, né? Exatamente, aí entram os custos, né? Que a gente tem, que são os custos, né? Fixos, né? Então, até a gente conseguir regularizar isso, exige um plano muito bem estruturado, né? Primeiramente, o que leva as pessoas a entrarem nesse cenário de inadimplência é elevar o padrão de vida. Muitas vezes a pessoa começa a ganhar um pouquinho mais e ela já vai elevando o padrão de vida dela. Então, o que a gente precisa entender? É gastar menos do que ganha, é o básico bem feito, né? Investir todos os meses uma parte, uma reserva de emergência é importantíssimo, porque se você faz uma dívida e em algum momento tem um imprevisto, você vai deixar de honrar aquela dívida e vai se tornar um inadimplente. Tem um amigo que fala o seguinte, você vai e compra, por exemplo, vamos colocar aqui um bem, que é um carro, né? Compra um carro e paga as parcelas, bem ajustadinho. Aí ocorre ele usou esse termo para mim, né? Usou um termo mais forte, mas ocorre uma diarreia. Ou seja, dá um problema no caminho, você tem que ir na farmácia, você tem que ir para o hospital, ou algum outro problema. Pronto. Aí começa a desandar. É mais ou menos isso que você quer dizer, né? Quer dizer, então tem que estar dentro do orçamento e ainda nesse orçamento correto é sobrar lá, o quê? Uns 30%? Exatamente. A gente não deve comprometer mais do que 30% da nossa renda quando a gente vai fazer uma dívida, né? Certo. Então, a gente já começa errado. Se a gente vai se endividar com algo que é um bem de consumo, que não vai trazer um rendimento, né, que é uma dívida ruim no meu ponto de vista, a gente precisa ter muita cautela. Eu sou mais arrojado, eu gosto de investir, então eu faço dívidas de alavancagem, né, e com isso eu gero patrimônio e gero renda. Então, se ocorre algum imprevisto, eu tenho um patrimônio que está me gerando uma renda. Agora, quem faz dívidas de consumo apenas, sem olhar o orçamento, com certeza em algum momento vai se tornar um inadimplente. Perfeitamente. 11h38. Esse processo todo, como você disse, ele é muito individual, né? De ser humano, de cada um para cada um, de uma família para outra. Mas aí passa, e aí, sem nós entrarmos na questão política, porque não é esse o objetivo, tão pouco o meu e da Rádio União, infelizmente, há uma oscilação na economia do Brasil, mesmo com a implantação do real, mesmo com a supostamente inflação controlada, essa volatilidade dos preços, do próprio juro, isso tudo atrapalha um pouco a vida da gente, né? Com certeza, Batista. A gente vê um déficit no reajuste salarial e, ao mesmo tempo, uma inflação que vem trazendo essa dificuldade. Por isso, a gente hoje encontra aí um cenário onde 30% dos brasileiros praticamente estão inadimplentes. E é um cenário preocupante. Lembro-me, eu fiz uma conta esses dias aqui, que fui resgatar no passado, mais ou menos em 2008, a saca do café, 60 quilos, girava em torno de R$242, tá? 2008. Nós estamos em 2026, não é isso? São 18 anos depois. Hoje a saca do café está em torno de R$1.700. Tá? O salário mínimo em 2008 era em torno de R$400. Pode pesquisar lá que é mais ou menos isso. Estou dando aproximadamente. Hoje o salário mínimo é R$1.600. Se você pegar quanto subiu a saca do café e quanto subiu o salário mínimo, já vê a diferença aí. E quase todos nós tomamos café. Exatamente. Só para ter uma ideia de como é que a economia realmente está defasada. Exatamente. Nós temos que estar ganhando hoje, segundo dados do DIEESE e também de pesquisas recentemente feitas aqui pela UniOeste, o salário mínimo tinha que ter em torno de R$5.800, R$6.000. Exatamente. Para estar mais ou menos equilibrado. Mais ou menos equilibrado, tá. Exatamente, bom, Batista. Na dúvida, então, não pode se gastar mais que 30% daquilo que ganha, por aí. Saber o que vai fazer com o dinheiro. O que mais você dá de dicas aí? Vamos lá, vou dar uma dica assim bem global, Batista. Sim. E como você bem disse, genérica. Bem genérica, né? Como você disse, cada caso tem que ser avaliado, né? Ponto a ponto, cada pessoa tem um orçamento, entendendo que existem dívidas boas e ruins, né? Dívidas de alavancagem são interessantes, mesmo assim precisam de cautela, certo? Mas o básico bem feito sempre vai dar certo. Eu quero até citar um livro que eu indico para algumas pessoas, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, né? Lá eles contam a história de um homem que estava extremamente endividado e ele seguiu 3 passos básicos para poder reverter essa situação e conseguiu prosperar. O primeiro é esse, né? Baixar aí o custo de vida,
você gastar menos do que você ganha, né? O segundo passo é você efetuar uma reserva mensal. Por mais baixa que seja, a constância ela sempre vai ser mais importante do que o valor que você investe. Então não espere você poder investir um grande montante por mês, invista todos os meses. E o terceiro é defina um planejamento, um orçamento para você. Se você está endividado ou não está endividado, se você está inadimplente ou não está inadimplente, você precisa ter um orçamento, sabendo quanto você precisa ganhar todo mês para poder honrar com as suas dívidas, com os seus investimentos, né? Então esses 3 passos básicos, eles vão ajudar qualquer pessoa a reverter a sua situação. Perfeito. Sabe que quando você está puxando as conversas aí, eu poderia viajar ainda nessa área, mas eu não sei se é o ideal e se você topa também, evidentemente. Mas sim, sobre investimento, eu não sei então, se você quer falar, pode, por favor, fique bem à vontade, não está aqui no script, é coisa do Tico e do Teco. Eu observo que tem muitas salas em Toledo, por exemplo, fechadas, muitas. Na área central, em alguns bairros, na Parigô de Souza, na Cerne Lima, na JJ Muraro, na São João, na Atílio Fontana. Esse cidadão que está nos acompanhando e tem um dinheirinho guardado, ele tem que pensar bem como é que ele vai investir, ele tem que escolher o que ele vai investir. Vale a pena salas comerciais, que muitas estão fechadas? Vale a pena comprar Isso para quem tem dinheiro, tá? Certo. Quem tem o dinheiro lá. Vale a pena comprar um apartamento? Vale a pena comprar 20 mil metros quadrados de uma área rural? O que você diz? Também é muito individual isso, essa escolha? Com certeza, Batista. É muito individual, vai do perfil do investidor, né? Primeiramente, o que a gente precisa entender antes de investir? Qual que é o meu perfil? Eu estou disposto a correr quais riscos? Então, você definindo o seu perfil de investidor, vai ser mais fácil para a gente direcionar. É claro, a gente pode... eu quero até fornecer aqui um chamado aqui para quem quiser uma consultoria gratuita para entender o seu perfil de investidor, para ajudar a organizar o orçamento. A Bamberg Consórcio de Investimentos está disponível para auxiliar nisso. Tá? Não é simplesmente venda de consórcio. Nosso escritório está aqui à disposição para auxiliar você a organizar a sua vida financeira. Então, o perfil do investidor ele vai determinar quais investimentos são bons para você, certo? Tem investimento que é bom para um, mas não vai ser bom para outro. Então, tudo deve ser feito com muita clareza. Muita clareza, evidentemente. Tá bom. Olha, foi um prazer em recebê-lo aqui, receber também o Evandro conversando com a gente. O importante é que as pessoas procurem saber o que é que vão fazer com o dinheiro. E tem aqueles também que falam só por hoje. Se é só por hoje, gasta o que tem, o que não tem, vida que segue também. Paciência, a vida continua também, é uma escolha, né? É uma escolha, cada um escolhe o seu caminho, né? Tá certo. Obrigado pela sua presença, tá, Anderson? Eu que agradeço, Batista. Obrigado, você, a Rádio União, todos os que participaram aí desse momento. Tá bom, obrigado. Obrigado, Evandro, um abraço. A gente respira e volta daqui a pouquinho, 11h44.